Está cá, Mafalda Veiga, bem-vinda, Olá, muito Mafalda. Obrigado por teres obrigada. vindo. Eu gostava de começar por aqui, se não te importares. Nos últimos anos nós temos visto muitos artistas a cruzar-se a música, a literatura, outras artes, e no teu caso eu acho que isto sempre foi uma coisa mais ou menos natural, não Sempre é? aconteceu. Porque também escreves, também tens essa ligação forte à palavra. Agora, sentiste sempre que a música e a literatura faziam parte do mesmo universo? Isto é mesmo assim desde sempre, ou não? Eu, na verdade, quando fui tirar o curso de Línguas e Literaturas Modernas, que acabei, e ao mesmo tempo já estava a compor e a escrever canções, e comecei a trabalhar logo no fim do primeiro ano do curso. Portanto, para mim, esteve sempre muito ligado, porque era a minha vida também, não é? Esteve ligado de uma forma muito prática. Mas acho que sim, acho que as palavras, para quem escreve canções, não estou a falar dos músicos, que a música instrumental também normalmente tem títulos e há uma Certo. palavra que acaba por lhe dar um contexto, um ambiente, mas a música, os escritores de canções têm uma ligação muito forte com a palavra e sempre tiveram. É verdade que há o oblado e oblada ou outra coisa qualquer, mas, Sim, mas a depois palavra muitas vezes acompanha. acaba sempre por ir encontrar as palavras que quer dizer, não é? E acho que para mim é muito importante, para mim são inclusivamente o motor que me faz escrever. E às vezes não é exatamente o peso da palavra, é a mensagem que passa. É a mensagem, sim. É a mensagem, a parte fonética e musical que a palavra tem. Há muitas coisas que são Não te consegues inspiradoras desligar nas logo. palavras. As palavras estão contigo. As palavras estão comigo, sim. Olha, nós vivemos numa época em que as pessoas consomem muita música de forma muito rápida, muitas vezes também através das playlists e também das redes sociais. Tu achas que nos nossos dias, agora que estás a preparar o álbum novo, lá mais para o final do ano deve aparecer, nós ainda ouvimos o álbum como um todo, com tempo, com atenção? Não. Acho que hoje em dia as pessoas fazem a sua própria playlist e provavelmente ouvem canções que vão tirando dos álbuns que mais gostam. Mas eu acho que Nós fazíamos um bocadinho isso, não é? Às vezes eu também acho que é já gravávamos importante. aquelas cassetes. Sim, mas de qualquer forma eu acho que é importante voltar a ouvir música com tempo. E essa foi a razão que me fez fazer em vinil o meu último EP, que começou por ser digital, comecei por fazer uma edição digital e depois, sinceramente, comecei a sentir isto digital não é uma coisa que é tocável, mas não é tocável no sentido em que eu não posso guardar isto na estante, eu não posso agarrar neste objeto. E decidi fazer o vinil porque acho que aquele tempo e aquele ritual de pegar no disco, ouvi-lo, ter um tempo para ouvir música faz falta. E tenho a impressão que muita gente está a sentir a mesma coisa, porque há muita gente à procura hoje em dia dos formatos mais orgânicos e mais... O vinil particularmente, há uma Sim, moda sim, agora de regresso ao vinil. Eu que tive que passar tanto na rádio e tinha que me levantar, quer dizer, na rádio não tinha que me levantar para trocar, mas em casa tinha que me levantar para trocar. Tenho umas saudades relativas do vinil. Dá um certo trabalho, mas depois há aquela coisa ao mesmo tempo do ritual e de tu seres obrigado a parar e mas essa recolha, era isso que eu estava a dizer, essa recolha de alguma maneira também fazíamos, porque levávamos 3 ou 4 ou 10 álbuns para casa, os amigos emprestavam. E a escuta que ias fazendo também ias escolhendo depois a terceira, a quinta, a sétima, o lado B, enfim. Sim, mas também ouvias o disco inteiro e na verdade havia mais a preocupação... Não, ouvia mesmo o disco inteiro para descobrir o que é que Sim, lá para descobrir o que ali estava. E na verdade havia muito mais a preocupação de construir o disco como um todo, era quase como quem escrevia um romance. Partia-se para a gravação de um disco muito mais com esse tipo de fôlego, de longo fôlego, do que hoje em dia, que provavelmente podes ir fazendo canções e depois compilas as canções que já gravaste e tens um disco feito. E há uma relação diferente com o disco. Não tem que ser conceptual, não tem que haver exatamente o conceito. Podes arrumar depois tudo lá dentro. Exato, não há tanto, há uma relação diferente. E acho que até é bastante livre esta relação diferente que existe. Eu particularmente acho que tem alguma piada poder ir fazendo as canções e trabalhá-las uma por uma. Tenho algumas saudades daquela história de irmos todos para o estúdio, estarmos lá enfiados um mês ou mais, às vezes, a gravar e ir descobrindo as coisas em estúdio. Muitas vezes, hoje em dia, a coisa acaba por se concentrar mais em cada canção e acaba por ser mais complicado fazer este processo dessa maneira. Em último caso, chamas-lhe as minhas gavetas desarrumadas e pronto, cabe lá tudo. Exato. também dá. Voltando às palavras. Tu tens participado em festivais literários também, não é? Participo muitas vezes. Encontros culturais, também aqui, Colômbia, Grécia, enfim, por um bocadinho de todo lado. Tu
Sim, já estive em sítios Sentiste que a muito, tua muito escrita giros também com- ganhou assim uma nova dimensão nesses contextos, ou não? Eu acho que sim, e já estive em sítios bem interessantes. Por exemplo, quando participei no Festival Internacional do Livro de Bogotá, na Colômbia, foi com uma compositora colombiana que é a Mónica Giraldo, e o nosso encontro fez com que a Mónica conhecesse o meu trabalho e acabámos por fazer um dueto juntas que depois foi lançado por ela, ou seja, foi ela que gravou e depois eu participei a cantar. A canção era minha, mas ela adaptou para espanhol e foi lançada na América Latina e foi uma experiência muito, muito interessante. As participações que tenho feito em festivais muitas vezes são com música, são com conversas com música. E isso é engraçado porque também te permite contextualizar as canções e explicar com palavras porque é que elas existem, como é que elas nasceram, em que é que elas se relacionam com o resto do mundo e com as coisas à nossa volta. E nesses festivais tenho tido essa oportunidade, que é muito bom, tenho gostado muito. Claro que a Na Mafalda Grécia Veiga... também foi incrível. Sim. Na Grécia foi incrível, gostei muito, muito. Toquei no auditório do Museu da Acrópole e foi assim uma coisa incrível mesmo. Arrepia. Foi muito bonito. Vamos aqui um bocadinho ao início da história. Tu nasceste em Lisboa, passaste parte da infância em Montemor Novo. Parte da infância em Montemor, depois em Espanha, também. em Badajoz. O meu pai trabalhava para Sevilha, mas nós acabámos por ficar mais perto da fronteira. Tens Depois boas memórias? voltei com 16 anos para cá. Tenho ótimas memórias. Fiquei com alguns vícios espanhóis, entre aspas, como por exemplo gostar muito de rua, gostar muito de sair, gostar muito de encontrar os amigos na rua, e isso vem-me um bocadinho de Espanha. O que é que fica cá atrás, nas memórias? É logo o verão ou é o inverno? É o quê? Não sei porque aquilo são climas muito, 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 muito diferentes. Ou seja, lembro-me de invernos horríveis e de verões quentíssimos, mas principalmente o que me lembro mais é dessa facilidade do encontro na rua, da rua ser uma coisa que era muito vivida, que cá não é tanto. Em qualquer cidade, em qualquer vila, em qualquer aldeia, as pessoas vão muito para a rua, mesmo quando está frio, para se encontrarem uns com os outros, para beberem um copo, para conversarem. E nós somos mais de casa. E isso ficou-me. Mas eu acho que já fomos bem. Eu acho que a pandemia cortou-nos também um bocadinho esta saída. Achas? Acho. Talvez. Acho. Talvez. Não, se calhar não somos tanto como os espanhóis, e se calhar não somos. Mas eu acho que já fomos mais e acho que a Talvez. pandemia custou um bocadinho mais esta saída. Depois, Mas é na uma verdade, percepção. comecei a compor em inglês e espanhol, como estava lá. Eu tinha 12 anos quando fiz a minha primeira canção, e a primeira foi em inglês, mas a segunda já foi em espanhol, e levei bastante tempo até começar a compor em português. Só quando tinha 17 é que me atrevi. Tu também gostas de pintura? Gosto, e lá Já era uma coisa também dessa sim, altura. é uma coisa de família. Quem me ensinou foi a minha avó. O meu bisavô era pintor, era Simão da Veiga, e sempre houve pintores na minha família. A minha avó pintava muito bem e ela é que me ensinou assim a mexer com óleos e pincéis e Ainda hoje é um e hobby com teu? telas. É uma coisa que gostas de fazer ou não? Não tanto, porque precisaria de ter muito mais espaço em casa para isso, e as guitarras já ocupam tanto espaço. Pois E tudo que não, ou seja, é mesmo por uma questão de espaço. Depois salpica tudo. Salpica tudo, o cheiro a tinta também é bastante tóxico, ou seja, implica teres um espaço realmente para pintar. Mas estive na Sociedade Nacional de Belas Artes, quando voltei ainda fiz um ano lá. Podias pensar no carvão ou uma coisa qualquer. Sim, Pronto, sim, qualquer dia. Não é Acho exatamente a óleo, uma ótima ideia, vou sair daqui e vou já trabalhar nisso. mas a música sempre se impôs, naturalmente. A certa altura, não é? Sim, a música acabou por se ir impondo-se de alguma forma, e na música, a música tem uma coisa muito, muito bonita, que acaba por concentrar as outras artes todas, porque tu consegues criar imagens com a música quase como se pintasses, consegues fazer filmes quase como se realizasses filmes, consegues isso tudo, e ainda por cima tens o retorno imediato do público, que é uma coisa que as outras artes não têm da mesma maneira. Fazer um concerto e poderes ter o retorno imediato do público que ouve as tuas canções é uma emoção fortíssima. E depois tu regressas a pensar um bocadinho na música. Já regressas, enfim, não vieste assim tão longe com isso, mas pronto, quando voltas para Lisboa já vens com esta coisa da música. Não vinha. Estás a concluir os estudos, vais para a faculdade. Não, eu ia compondo e tal. Quando fui para a faculdade ainda estava muito a achar que se calhar até gostava de ficar a fazer investigação literária, porque eu gostava muito de literatura e gosto muito de literatura. Mas depois
estava a compor ao mesmo tempo, e houve um amigo do meu pai que me sugeriu, que me perguntou se eu não queria fazer nada, porque eu costumava tocar nas festas de família, nas festas em casa, se eu não estava a pensar fazer nada com as canções e tal, e ele é que me incentivou a fazer as primeiras maquetes, e até foi ele quem foi mostrar as maquetes às editoras, e eu estava naquela, não estava propriamente a achar que ia acontecer nada, não estava a pôr as minhas fichas todas aí, mas fiquei muito contente, claro, quando gostaram das maquetes e quando me propuseram gravar o primeiro disco. Sim, porque tu és muito novinha, não é? O Pássaros do Sul, que foi logo um sucesso, tinhas 21 anos. Tinha, sim. De repente, pum. Foi assim tudo muito rápido. Depois comecei a tocar também muito rápido, tinha muitos concertos logo a seguir, formámos banda e foi tudo muito rápido, mas foi um percurso rápido e diferente, porque eu não tinha experiência nenhuma Sim. de tocar ao vivo. Aliás, houve coisas que eu descobri dava-me jeito de ter tido. que só quando agora estava aqui a olhar comecei à procura de umas coisas tuas e já não tinha memória, porque nessa altura tens uma relação um bocadinho mais próxima com o Estrovante, enfim, com o Manuel Faria, não é? Foi ele, era o produtor. Que teve bastante importância nesses primeiros anos. Ele foi convidado pela EMIPAS para produzir os meus primeiros discos. Na altura eu não conhecia o Manuel Faria foi-me apresentado pela editora como produtor, e foi ele que produziu os primeiros discos, pegou nas maquetes que estavam feitas e pronto, e voltámos para o estúdio para gravar. Mas na verdade uma das coisas que foi mais complicado no percurso todo, no meu percurso no princípio, foi que eu aprendi tudo muito exposta, porque eu não tinha o background de tocar em bares ou de tocar com bandas, tinha uma experiência muito esporádica na escola secundária em Montemor, onde tinha uma banda, tocámos 2 ou 3 vezes nas festas da escola, mas não tinha essa experiência, e tudo isso foi uma aprendizagem que eu fiz já de uma forma pública. Por isso às vezes penso, foi assim, claro, tudo bem, mas teria sido ótimo se já tivesse essa experiência quando tudo se tornou tão público e tão... Será que teria sido igual? Teria sido muito diferente? Não sabemos. Não sabemos. A verdade é que isto já lá vão 37 ou 38, ou 38 anos de carreira. Sim. E a Mafalda Veiga está aqui e tem um single novo, chama-se O Inverno Não Dura Tanto Quanto Parece. Hoje está cá a Mafalda Veiga, não trabalha no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, senão não sei se diria isto. O inverno não dura tanto quanto parece. Este inverno a mim parece-me que está a durar um bocadinho. Quando escrevi não imaginei que este inverno fosse tão duro. Mas foi, já o ano passado não foi fácil. Eu escrevi na realidade a canção como um desejo, porque eu não gosto de inverno. Mas nunca imaginei que este inverno fosse o pior dos últimos anos. Então conta lá a história. Foi isso, eu não gosto de inverno e normalmente no inverno acaba, em vez de ficar muito inspirada com o frio e com as folhas lindas que vão caindo das árvores, não fico, e fico ansiosamente à espera da primavera e do verão. Portanto, aquilo que eu queria quando escrevi a canção foi brincar com isso, foi falar sobre uma pessoa que gostava de poder ir dançar com o seu vestido leve e é obrigada a vestir uma camisola de lã porque está um frio de rachar. E a parte engraçada é que depois quem fez o vídeo deste filme é um amigo meu que é designer e também realizador, que é o Pedro Adolfo, que mora em Zurique. Eu pedi-lhe se ele podia fazer o vídeo. E o Pedro filmou, obviamente, o inverno lá com neve em alguns momentos, mas fez outra coisa muito bonita, que foi no mesmo espaço, no mesmo chão, acompanhar vários personagens que foram preenchendo a canção. Portanto, a canção para mim, depois do vídeo, passou a estar cheia da vida de muitas pessoas que atravessavam o inverno de um lado para o outro, com as suas vidas, cada um com o seu... Cada um com o seu sonho próprio, com o seu percurso próprio, mas isso é muito marcante na canção. Ver o vídeo é importante também nesta canção. Sempre. O vídeo ganha uma importância incrível, já não sabia de quando. Portanto, isto é quase um desejo. Ao fim e ao cabo é quase um desejo, não é? É, completamente. Estou a querer que o inverno não dure tanto quanto... Assumidamente, é mesmo. É uma declaração de princípios. Há aqui alguma esperança e também alguma mudança. É também uma forma de olhar para o tempo que vivemos hoje, não é? É um bocadinho. Sim, é um bocadinho. Tinha também esse outro lado, não é? Tem esse outro lado de... eu também não imaginava que tanta coisa tão invernosa, entre aspas, e tão ensombradora, não sei se existe essa palavra, fosse acontecer. E na verdade aquilo que eu espero é que passe rápido.
Há bocadinho estamos a falar de produtores e tu tens tido vários produtores e também vários músicos ao longo dos anos. É um diálogo criativo. É uma coisa com a qual vives bem. São novas experiências que vão chegando, vão trabalhando contigo e tu vais absorvendo, e eles coisas tuas também, com certeza. Eu acho que é muito importante irmos trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar com músicos diferentes, com colegas diferentes e partilhar experiências com outros colegas. E principalmente, por exemplo, houve uma altura que trabalhava muito com músicos que vinham do jazz, depois com músicos que vinham de uma área mais pop. Gostei muito de misturar o som mais orgânico com o som mais tecnológico e fiz isso por exemplo, pus no mesmo palco o Filipe Raposo e o João Barbosa. O Filipe Raposo, que é tão ligado ao jazz, e um músico de piano acústico, com o Fred, que vinha dos Buraca Som Sistema e dos Orelha Negra. Portanto, mostrei muitas abordagens diferentes em projetos que fiz e gostei sempre muito e aprendi sempre muito com isso. Não fechas continuo nesse caminho. Gosto muito de experimentar. E não fecha as portas, é isso? Não, nunca. Eu quero é abrir. De repente, se calhar isto misturar aqui hip-hop com fado é capaz de não resultar ou não trabalhar tão bem. E as coisas aparecem à surpresa. Acho que as coisas são surpreendentes e acho que a fusão na música é muito enriquecedora e acaba por levá-la para a frente. É muito bonito. Nós agora, por acaso, em Portugal temos tido muita gente a trabalhar com dois grandes produtores, há mais, mas o Agir e o João Só têm trabalhado muito também com um núcleo diferente de uma nova geração. Pois, eu juntei os dois no EP. Sim. A questão era mesmo essa. Foi, eu juntei os dois por Foi coincidência ou não? Razões diferentes. No Agir, o Agir tem uma relação e uma capacidade de mexer, entre aspas, na tecnologia, em tudo o que é tecnológico, com muito bom gosto e com muito conhecimento, e eu estava interessada nisso. E o João Só tem um outro lado que é muitas referências parecidas com as minhas. É muito fácil com o João encontrar o caminho, porque as nossas referências se tocam, e ao mesmo tempo tem uma ligação também com um lado mais orgânico, mas não deixa de ter também o seu lado mais tecnológico. Portanto, eu estava à procura das duas coisas e foi... Não foi coincidência. Achei que eram eles que poderiam ser bons parceiros para as encontrar. Afinal, não há coincidências, é uma verdade. Olha, para terminarmos, Mafalda, o nosso tempo voa. Já apresentaste canções novas agora nos dois concertos especiais, no Tivoli Foi que fiz com o Ensemble Ibérico, fiz com um grupo de músicos muito especial, porque é piano e cordas, com contrabaixo, violoncelo e violino, e a minha guitarra. E foi muito, muito incrível, foi um encontro muito incrível com o público, que esgotou as duas salas com bastante antecedência, foi ótimo e foi mesmo maravilhoso, foi inesquecível para mim, gostei muito, muito de fazer estes concertos. O que quer dizer só uma coisa, é que continuamos todos a gostar muito da Mafalda Veiga e gostamos que ela tenha músicas novas, como este O Inverno Não Dura Tanto Quanto Parece. A previsão pode não ser exatamente assim, mas a música é fantástica. Não, vai ser. Vai ser de certeza. Beijinho, Mafalda, obrigado por ter vindo. Muito obrigada eu.